Em nome do Senhor Jesus. Vamos à palavra. Irmãos, esta palavra, ela está muito dentro do nosso mês, o mês do conhecimento. Quantos aqui tiveram a oportunidade de estar no seminário que aconteceu essa semana? Levante a mão, para que nós possamos ter uma noção. Quantos aqui estiveram na outra quarta-feira, nas quartas-feiras, puderam estar aqui às quartas-feiras? Deixa eu ter uma noção aí, porque tanto as quartas-feiras quanto os domingos foram tremendos pela mensagem, pela palavra, por tudo aquilo que nós aprendemos, por tudo aquilo que nos foi orientado. E eu quero trazer uma ministração aqui, que diz respeito a propósito. A palavra que eu quero trazer nesta manhã é a respeito do propósito do conhecimento. Repita comigo: o propósito do conhecimento. O propósito do conhecimento. Existe um movimento que ele é da modernidade, mas também é um movimento global. É a busca por conhecimento, é a busca pela informação, é a busca pelo saber. E existem cursos que você pode fazer, talvez na sua área ou em outra área, cursos que até mesmo eu já estive pesquisando, que você tem um período de 30 dias ou 20 dias para cumprir com aquele curso, mas o curso é tão caro que você paga o ano inteiro. Você parcela em 12 vezes um curso que é realizado em 20 dias, 15 dias. Tal é a valorização do conhecimento, tal é a busca pela informação. Mas, irmãos, a verdade é que quando a lente e o prisma pelo qual observamos e olhamos o conhecimento se trata da palavra de Deus, se trata da vida cristã, é necessário fazer alguns ajustes, é necessário fazer algumas adaptações, é necessário compreender exatamente qual o propósito. É necessário entender que o conhecimento pelo conhecimento, ele pode ser danoso, ele pode ser prejudicial, ele pode destruir e não construir, ele pode não nos levar ao cabo daquilo que tanto desejamos e necessitamos. Se nós não compreendermos o propósito do conhecimento, nós podemos estar no curso Vida Cristã, cumprir com cada um dos módulos, aprender, dali partir para um outro curso, e então um outro curso, e então outro curso, e nunca parar de buscar um novo curso, sem entender, na sua essência, na sua profundidade, o porquê de tanto conhecimento. Existe um propósito do conhecimento, e é nobre quando alguém que já depois de uma longa caminhada, participando de diversos cursos, diversos ensinos, demonstra o interesse, o desejo de ir para um seminário, e ali naquele seminário aprender mais. Só que o coração daquele que vai querendo aprender mais da palavra de Deus, mas nem sempre, e na grande maioria dos seminários que temos hoje, não ensinam espiritualidade, mas ensinam ciência. Ensinam a ciência aplicada à luz das Escrituras. Não estão interessados em revelar Deus, mas estão interessados em desconstruir a imagem de quem Deus é. E por isso há a necessidade de termos muito cuidado, porque muitos se desviam quando entram para um seminário. Muitos encontram a teologia liberal, que traz toda uma consciência cientificista, proveniente do iluminismo, uma visão totalmente equivocada
daquela que a palavra nos convida e nos comissiona. Afinal de contas, qual é o propósito do conhecimento? O conhecimento pelo conhecimento, ele tem a capacidade, ele pode vir a ser pernicioso. Porque quando não conseguimos compreender o todo da mensagem, compreendemos fragmentos. E se eu mudo a ordem desses fragmentos, eu não consigo ter a mesma mensagem. E na verdade eu tenho condições inclusive de usar a própria palavra para negar a palavra. Porque o que eu sei são fragmentos daquilo que a palavra está me ensinando, e eu não tenho uma visão plena daquilo que a palavra está nos ensinando. Eu quero destinar a mensagem desta manhã mais àqueles que estão aplicados à palavra. E eu quero convidar você para que se apresse, você que não está no curso Vida Cristã, você que ainda não entrou, você que está aí vivendo uma luta, um desafio no teu casamento, e você diz: eu não vou abrir minha vida para ninguém, eu não vou falar com ninguém, eu vou resolver meu problema sozinho, eu e a minha esposa, e mais ninguém entra no meu relacionamento. Eu quero te convidar, irmão, deixa Deus operar na tua vida, deixa o Espírito Santo se manifestar em você, e aí os teus olhos verão que a tua Bíblia e você dentro do teu quarto não são suficientes. Você precisa da igreja, você precisa do corpo de Cristo, você precisa caminhar na comunidade, você precisa de irmãos. Eu quero te convidar a estar disposto a gastar o seu tempo e permitir que esses homens e mulheres que são tremendos, tremendamente usados e tementes ao Senhor, que estão nas salas de aula pagando um preço árduo, eu quero te convidar a entrar numa sala de aula, meu irmão. Eu quero te convidar a fazer a sua inscrição para o curso Vida Cristã. Eu quero te convidar, não apenas ao curso Vida Cristã, mas tem o Casados para Sempre, tem um curso de noivos. Vou aprender a namorar? Vai aprender a namorar. Porque namorar não é só beijar na boca, não. Eu ouvi um fala Deus aí? Há muita responsabilidade, há muita coisa que é necessário ser dita, há muita aliança que está prestes a ser firmada, e aí? Há muito compromisso a ser assumido. Há muitas alianças dentro do casamento que foram quebradas e precisam ser restauradas, e se não for guiado para essa restauração não vai acontecer, e vai caminhar de uma forma medíocre na vida cristã. E que Deus nos livre de algo assim, de passar anos e anos e anos com uma pseudo-verdade, sem que enfim cheguemos ao pleno conhecimento de quem Deus é. Que Deus nos livre. O propósito do conhecimento é chegar ao pleno entendimento da verdade. O propósito do conhecimento é o conhecimento de Deus, é o pleno conhecimento de Deus. Não basta ter conhecimento, é necessário receber o supremo, o dom supremo, receber o espírito da revelação. Mas afinal de contas, o que é o dom supremo, se não é o amor? E o que é o amor, se não o próprio Deus? Receber o dom supremo é ter a revelação real de quem Deus é. É não ter apenas a palavra, mas é ter a revelação ministrada sobre esta palavra. Na Bíblia encontramos judeus cheios da palavra e vazios da revelação. Os apóstolos, eles intercediam a partir dessa compreensão de que a palavra, a letra não era suficiente. Eles intercediam pela igreja, para que a igreja não tivesse apenas o texto, mas tivesse a revelação do texto.
E nós como igreja, nós como professores, nós como líderes, nós como irmãos na fé, nós como os líderes de grupo de vida, nós intercedemos para que cada irmão e irmã da igreja possa ter a revelação, a plena revelação de quem Deus é. Será que você tem? Será que você pode dizer isso? Senhor, muito obrigado, porque eu tenho a plena revelação de quem Tu és. Muito obrigado, porque eu tenho experimentado quem Tu és. Quem Tu és. Abra a tua Bíblia no livro de Tito. Abra a tua Bíblia em Tito. Capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. As cartas, as epístolas, foram enviadas às igrejas para a edificação da mesma, para o crescimento da igreja. Tito, capítulo 1. Talvez eu tenha uma versão diferente, mas me acompanhe. Capítulo 1, versículo 1 e 2. Ah, sim, depois de Timóteo, gente, ajudar aqui, né? Estão pedindo para dar a forcinha, né? Novo Testamento, depois de Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, então pega Pedro, Tiago, volta, Hebreus, até chegar em Tito, capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade que conduz à piedade, fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes da criação do mundo. Será que nós podemos repetir esse texto? Todos juntos. Talvez a sua versão seja diferente. É diferente, gente? É. Então me ajuda aqui, que eu... Vamos lá, todos juntos comigo, né? Senão vai ficar esquisito. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Amém? Irmãos, esse anúncio ele diz o seguinte: apóstolo Paulo, ele veio para servir, e no seu servir ele deseja promover a fé, e deseja levar a cada um, que são os eleitos de Deus, ao pleno conhecimento da verdade, que conduz à piedade. Ele não está dizendo que veio como servo apenas entregar a mim e a você o texto e a palavra aqui escrita, mas ele está indo além. Ele quer levar a cada um dos eleitos ao pleno conhecimento da verdade, e nós podemos identificar na vida de alguém que tem o pleno conhecimento da verdade, quando esta pessoa dar frutos de piedade. E a piedade, ela tipifica na medida que a paixão pelo próximo, ela se acende. Porque não há quem não chegue ao pleno entendimento, não há quem compreenda toda a Escritura e não seja incendiado pelo amor de Cristo Jesus no seu coração. Não há quem não conheça a Deus na sua inteireza e tenha compaixão pelo próximo, não tenha compaixão pelo próximo, não tenha interesse de ver na vida do outro a mesma obra, a mesma graça manifesta na sua própria vida.
É algo muito secularizado, é algo muito do nosso contexto social. Olhar para a palavra de Deus apenas como conhecimento, mas a palavra tem um outro conhecimento que o Senhor, Ele nos permite adquirir. E esse pleno conhecimento é de quem Deus é. Irmãos, esses dias eu estava falando com o Senhor: Senhor, fica aqui comigo, fica pertinho de mim. Eu não quero sair da Tua presença. Não importa os meus desafios, não importa as minhas dores. Tudo que me importa e tudo que eu preciso, eu vou encontrar em Ti. Como é bom poder ter e alcançar esta dimensão. Como é bom poder, enfim, confiar totalmente em Deus. Porque se nós não temos o pleno conhecimento da verdade, nós dizemos que confiamos em Deus, mas na prática nós não confiamos. Quando nós não temos a plena revelação da verdade, nós conhecemos muito da palavra, mas vivemos pouco ou quase nada daquilo que a palavra nos diz. Eu não vou pedir para que você abra, mas se você quiser, fique à vontade. Efésios capítulo 1, versículo 1 ao versículo 18, eu já vou lendo. Por esse motivo também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus, que existe entre vós, e do vosso amor fraternal para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, recordando-me de vós em minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle. Por que Ele não disse para que o Senhor vos dê a Bíblia? Para que o Senhor vos dê a letra, mas para que o Senhor vos dê o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Deus. Versículo 18. Ora, ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que Ele vos fez. Quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos? Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz: Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aos irmãos que, mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa, graça e paz vos sejam multiplicadas, no quê? No pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, crescer na graça da eleição, seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos, para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude. O seu divino poder nos concedeu tudo, absolutamente tudo que necessitamos, para a vida e para que possamos ser piedosos, ou seja, para que possamos olhar com compaixão para o próximo, para aquele que caminha de forma errante, e você, com a compaixão com que nós fomos salvos, você possa dizer: olha, há esperança para você, há esperança para a sua vida, há esperança para o seu casamento, há esperança, porque eu sou testemunha da glória de Deus, porque eu, na minha natureza, não poderia fazer nada, mas quando a natureza de Deus transformou a minha, irmãos, como Deus espera que você seja usado como boca, como Deus espera que o teu agir não seja um agir natural, mas seja um agir sobrenatural,
Como Deus espera que você se desprenda de buscar a revelação dos homens, mas busque a revelação de Deus. Porque tudo o que nós podemos encontrar seja nos livros de apoio, que trazem o entendimento a respeito da palavra, é a revelação dos homens a respeito da palavra. Tudo que nós podemos encontrar é o entendimento de outras pessoas a respeito da palavra. Mas eu quero te dizer nesta manhã, que Deus tem a revelação dos céus para a sua vida, para que você seja vivificado como homem e mulher, perfeito, formado no caráter de Cristo Jesus. E este caminho é um caminho de intimidade, este caminho é um caminho de redenção, é um caminho de liberdade. Liberdade. Muito mais do que a palavra, muito mais do que o conhecimento, até mesmo muito mais do que a letra, porque a Bíblia por si só ela não faz nada. É necessário ter a revelação, é necessário ter a revelação de Deus. É necessário receber o Espírito de revelação. É necessário receber o Espírito de sabedoria. Porque apenas assim você vai compreender os mistérios de Deus. Apenas assim você vai ir além da letra. E a vida vai se desprender das letras. E vai te marcar de uma vez por todas. Seja marcado pelo Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo tome lugar. Tome lugar na sua mente. Tome lugar no teu coração. Tome lugar por inteiro. E não deixe que o engano de Satanás te leve à sabedoria dos homens. Não deixe que o engano do mundo te leve a uma busca desenfreada por conhecimento, como se o conhecimento pelo conhecimento, dentro do contexto da palavra de Deus, fosse por si só um tesouro. Mas quando nós estamos aliançados com Deus, começamos a compreender a palavra, nós começamos a seguir da seguinte forma: cada membro participante conheça a Deus profundamente e seja capacitado a torná-lo conhecido. Então eu começo a compreender quem Deus é. Eu começo a ter intimidade e relacionamento com Deus. E essa paixão, esse pleno conhecimento de quem Deus é, me leva a ter compaixão pelo perdido, me leva a ter compaixão por aquele que vivia uma vida de perdição como eu vivia. E quando eu faço isso, Deus nos dá e nos leva a um novo nível de conhecimento. A um novo nível de conhecimento. E quando Deus nos leva a um novo nível de conhecimento, essa paixão ela é acesa novamente nos nossos corações. E nós passamos a refletir a glória de Deus. E de glória em glória, de glória em glória, até se tornar dia perfeito. Existe um conhecimento, irmão, que vem a partir da sua labuta, vem a partir do seu empenho, vem a partir do seu interesse de se gastar no reino, de sofrer as amarguras do irmão que está do teu lado, de ter uma visão sensível ao olhar ao seu redor e falar: eu estou sentindo falta de fulano. De ir na casa dele e perceber que ele está com dificuldades financeiras. Não perguntar, vai no mercado, compra o que tem que comprar e seja a boca e pés as mãos de Deus na casa desse irmão, entrega e diz: Deus me mandou entregar. Sabe por quê?
Porque ao mesmo tempo que você vai na direção dele, você está na busca para conhecer a Deus. Você vai na direção dele, mas você vai também na direção de Deus. É tão lindo quando Jesus diz que aqueles que estavam ao seu redor, disse aos seus que estavam no seu entorno e disse para eles assim: eu tive fome e eu tive sede. Existe uma revelação de quem Deus é, à medida que você se dispõe a abrir mão do conforto do teu lar. Quando você se dispõe num dia chuvoso, depois de um dia cansado de trabalho, eu vou para o grupo de vida. Meu corpo está cansado, mas eu tenho um propósito com Deus, eu vou chegar naquele lugar e eu vou fazer a diferença para os meus irmãos. Eu vou fazer a diferença para os meus irmãos. Existe um crescimento que está localizado a partir do instante que você diz: Senhor, eu sou uma oferta no teu altar. E eu quero queimar continuamente no teu altar. Para que a sua vontade seja feita através da minha vida. E não adianta o tanto que se converse, irmão. Não adianta o tanto que se discuta. Não adianta tantos debates teológicos, tantos debates políticos. Existe uma coisa que está para além do nosso campo de visão. Existe algo que vem dos céus. Não é pela força da tua mão que você vai adquirir, mas é pela tua piedade, é pelo teu desejo de conhecer a Deus. Deus, Ele vai te dar. Deus, Ele vai te dar. Deus, Ele vai te dar. Deus, Ele vai te dar o espírito de sabedoria. Ele vai te dar o espírito da revelação. Porque aos seus filhos, Ele dá. Aos seus filhos, Ele revela. Aos seus filhos. Aos seus filhos. Aos seus filhos. Tenha cuidado, irmão, com a palavra. Tenha cuidado, irmão, com a letra. O texto de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 3 diz, o apóstolo Paulo nos diz: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma aliança. Eu vou repetir. Ele nos capacitou para que sejamos ministros de uma aliança. Não ministros da aliança pela letra, mas ministros da aliança pelo Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito, esse vivifica. Jesus era a revelação que os judeus precisavam, mas rejeitaram a Jesus. Na Bíblia encontramos o povo judeu que buscou fazer o que era certo, mas se corrompeu porque desejou ser a revelação para o seu próprio povo. Não buscou a revelação que vem de Deus, mas usando a palavra que Deus deu, trouxe a revelação segundo o seu próprio entendimento. E nós observamos na palavra de Deus que enquanto no Velho Testamento víamos de forma recorrente o povo se desviando e caindo, no Velho Testamento há recorrências na palavra do Velho Testamento, do povo caindo, Deus vir e trazendo juízo sobre o povo, e o povo se aliançando novamente com Deus. Novamente o povo caía, então esse povo era levado para o exílio, o juízo de Deus via sobre aquele povo, enfim,
renovava a sua aliança com Deus e saía do exílio. Isso percorreu todo o Velho Testamento. O Velho Testamento ele se finda em contextos, em histórias dramáticas. E quando entramos no Novo Testamento, o templo já havia sido destruído. Sinagogas foram construídas por diversas partes, promovida pelos fariseus, porque os próprios judeus decidiram, não, agora nós vamos louvar e glorificar o Deus verdadeiro. Não louvaremos mais Baal, não louvaremos mais Astarote, não vamos nos perder em outros deuses, mas vamos louvar apenas a Deus. O início foi produtivo, o início foi proveitoso, o coração foi correto, mas no meio do caminho eles se desviaram. Porque ao invés de pedir a revelação da palavra, eles se tornaram a revelação. Eles passaram a trazer a revelação e entendimento para o seu próprio povo. Os judeus se dividiam em 4 grupos: os essênios, zelotes, saduceus e fariseus. O grupo dos essênios eram grupos que viviam destacados com roupas de animais, comiam insetos, ervas, viviam nos desertos, em lugares áridos. Alguns chegam a dizer que João Batista pode ter sido considerado um essênio. Zelotes, nós temos um exemplo muito bom de um judeu que era o apóstolo Paulo. Atos capítulo 22 relata, e Gálatas capítulo 1 também trata a respeito disso, ele mesmo fala a respeito de si. O quanto aprendeu a respeito da palavra aos pés de Gamaliel. Os saduceus eram um grupo que rompeu o seu relacionamento com o seu povo judeu e se aliançou com os romanos, porque o seu objetivo era político. Eles queriam um lugar de honra entre os judeus, imposto pelo Império Romano. E os fariseus foram aqueles que construíram as sinagogas, zelosos na palavra, mas vazios de propósitos. Zelosos na palavra, mas vazios no propósito. A busca por conhecimento sem discernir o propósito te torna suscetível a vento de doutrina. Eu vou repetir. A busca por conhecimento sem discernimento de propósito te torna suscetível a vento de doutrina. A busca por conhecimento por si só não gera o caráter de Cristo em nós. Pois alguém pode buscar o conhecimento e ainda assim viver uma vida de pecado. Alguém pode conhecer a Bíblia de ponta a ponta e ainda assim abraçar o pecado e acumular sobre si maldição debaixo de maldição. Ter a informação, mas negar o poder e a eficácia da fé em Cristo Jesus. E agora eu quero advertir os irmãos a respeito de alguns comportamentos, de algumas coisas que nós precisamos cuidar. Porque pessoas assim já estão frias, mas não se veem frias. Já estão mornas, mas não conseguem se perceber mornas. Já não conseguem exercer o ministério da reconciliação, que reconcilia o mundo com Deus.
ao qual fomos chamados para ser agente de reconciliação, de paz para os filhos, de filhos para com seus pais. Que promove dissensão e divisão dentro da igreja e traz visões equivocadas, corrompendo a visão bíblica. Nós precisamos cuidar, em primeiro lugar, para que nós não venhamos naturalizar aquilo que é sobrenatural. Não podemos naturalizar aquilo que é sobrenatural. Ou seja, tirar a autoridade do Espírito Santo de Deus. Quer um exemplo? O irmão está enfermo, e ele vem para a igreja, já está tomando seus remédios, no culto de unção com óleo, recebe a imposição de mãos com unção com óleo e vai para casa. Naquela semana, ele fica curado. Aí o abençoado diz, foi o remédio. Quer um outro exemplo? Quando o pastor faz aquele apelo na igreja, para que esse possa vir à frente, e ele internamente diz, eu não preciso ir lá na frente, porque eu já tenho Deus no meu coração, e eu aqui mesmo vou fazer a minha oração e está tudo resolvido. Quer ver um outro exemplo? Aquele que vem à igreja, olha para a igreja, apenas com uma estrutura poderosa, mas não vê a graça de Deus. Olha que igreja grande. Olha que pastor jovem. Olha, a igreja está arrecadando alimentos. Que coisa bonitinha. Vamos fazer ação social. Como se o nosso objetivo aqui fosse apenas entregar alimentos. Naturaliza. Humaniza. Outra coisa que precisamos cuidar, secularizar o amor de Deus. Torna algo secular, algo banal, algo sem importância. Nós estamos vivendo um ano do Viva o Ide, pregai o Evangelho e fazei discípulos. No dia em que trouxe essa mensagem aqui à igreja, eu falei, irmão, ganhe alguém para Jesus esse ano de 2019. Quando eu ministrei essa mensagem, eu disse, irmão, cuida de alguém. Pega alguém no colo e caminha com ele durante um ano todo. Sofre com ele até ele conseguir se firmar os seus pés em Cristo Jesus. Mas aquele que seculariza o amor de Deus diz, não, toda igreja tem um tema do ano. Toda igreja tem um tema do ano. Por que eu vou me envolver? Mais um tema. Como é que vai ser o ano que vem? Vai ser um tema bonitinho. Seculariza, ridiculariza o amor de Deus. Tenha cuidado, irmão, para não cair no engodo como esse. Para que você tenha um coração sensível ao Espírito Santo e dizer, Deus, eu quero estar nessa. Deus, eu quero me envolver. Deus, eu quero abraçar. Deus, eu quero ser piedoso. Porque senão, uma mente cauterizada se torna um cristão inativo.
soberbo, orgulhoso, frio, mas não consegue se ver assim. Não consegue se perceber dessa forma. Quando a questão é dízimos e ofertas, às vezes até oferta, às vezes não. Às vezes até dizima, mas às vezes não. Mas no todo, simplesmente desacredita naquilo que a palavra diz a respeito do poder e dos sinais que Deus quer se manifestar dentro dessa área. Porque sim, irmãos, há muitas discussões a esse respeito. Há muita palavra e há pouca vida. Há muito conhecimento e pouca revelação. Quando o assunto é música, louvor, a pessoa está preocupada em criticar os músicos da vida. Fulano foi pego em adultério, Beltrano está nas drogas, fulano está na bebida, no álcool. Seculariza o amor de Deus. Através de construções de ordem mental, deixa de louvar o Senhor com a inteireza do seu coração. Outro aspecto que eu quero trazer, cristaliza a experiência com Cristo Jesus. Cristaliza a experiência com o Espírito Santo. Ou seja, se torna impermeável. Uma ferida que se abre, uma ferida que se fecha de uma forma errada, mas não há mais percepção, não consegue mais sentir, se torna insensível. E isso eu posso trazer como exemplo. Um irmão que vem da parte de Deus, vem até você trazer uma palavra profética. Olha para você e diz: meu irmão, eis que vos digo. Já vi disso. Eu sei o que vai vir. Sabe mesmo? De tanto ver profetadas, de tanto ver histórias de pessoas que se deram mal na sua caminhada porque alguém, um falso profeta, chegou e anunciou uma mentira, um engano. Aquela pessoa não acredita na profecia. E eu te pergunto, a profecia do homem ou a profecia de Deus? A profecia do homem ou a profecia de Deus? Eu posso discernir quando a profecia do homem, porque a palavra me ensina a discernir. Eu posso discernir quando a profecia é de Deus, principalmente quando essa profecia se cumpre. E eu não quero ter o coração amadurecido para as coisas de Deus, mas eu quero ter um coração como de criança, dizendo: Senhor, o homem pode errar, mas eu nunca quero me fechar quando o Senhor quiser falar comigo. Cristaliza. Ele não consegue mais receber, ele não consegue mais sentir, ele não consegue mais internalizar. E o outro exemplo que eu gostaria de dar é quando Deus dá uma direção e a gente diz: não, isso é coisa do homem, isso não é coisa de Deus. Quando Deus dá uma direção e diz: não, eu não vou fazer isso não, eu vou fazer o que eu quero fazer. Não, eu não vou fazer isso não, porque isso é ridículo. Não, eu não vou fazer isso não, porque não está escrito na palavra, do jeito que ele falou, não está, tem que estar, né? Não, tem que estar escrito assim, ó, deixa o iPad em cima da mesa. Se não estiver escrito na Bíblia, deixa o iPad em cima da mesa, eu não vou deixar.
Porque eu sou fiel à palavra, não sou fiel ao pastor. Eu sou fiel ao que a Bíblia diz, eu não sou fiel à igreja. Cristaliza. Não tem o pleno entendimento de quem Deus é. E se você está assim, meu irmão, nessa manhã, eu quero orar por você. Se você, porventura, está assim nesta manhã, eu quero interceder pela sua vida. Porque tem muitos cristãos que acreditam que não precisa da igreja. Tem muitos cristãos que acreditam que, assim como outras religiões, eu posso entrar dentro do meu quarto e viver meu evangelho sozinho, eu e Deus. Uma das histórias que eu acho muito lindas na palavra do Senhor está aqui no texto de Mateus, capítulo 18. E para finalizar, eu quero que você abra comigo o texto. Mateus, capítulo 18. Mateus 18, versículo 3, diz o seguinte: com toda certeza vos afirmo, que se não vos converterdes, e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Seja como criança para as coisas de Deus, irmãos. Nós podemos olhar para o mundo e ver no contexto cristão muitas aberrações, muitas coisas erradas, mas nem por isso nós devemos nos distanciar daquilo que pertence a Deus, nem por isso devemos nos distanciar daquilo que Deus quer fazer na nossa vida, nem por isso devemos negar a própria palavra, porque Jesus sabia com quem estava falando. Com toda certeza afirmo, que se não vos converterdes, e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aquela mulher samaritana estava à beira daquele poço onde viu Jesus. Ela começou a discutir teologia com Jesus, onde se deve adorar, a respeito da relação entre os samaritanos, entre os judeus, a respeito da vinda do Messias. Ela começou a discutir letra. Mas quando ela chegou até aquela fonte, ela encontrou a revelação que era Jesus. E Jesus, que é a revelação, começou a trazer uma palavra que simplesmente transformou a vida daquela mulher. Ela conhecia. Ela tinha condições de discutir com Jesus, um homem que ela não sabia quem era, ela tinha condições de discutir. Mas apesar disso, ela não conhecia quem era Jesus. Apesar disso, ela não tinha revelação de quem Jesus era. Mas Jesus, misericordioso e piedoso, diz para ela: traga o teu marido. E aí o mistério de Deus começa a se manifestar na vida daquela mulher. E eles começam a discutir a respeito da fonte. E ela diz: dá-me, Senhor, desta fonte, dá-me, Senhor, desta água. Dá-me, Senhor, desta água. E eu te pergunto, irmão, nesta manhã, como está você? Como está a sua vida? Como tem sido a sua caminhada com Cristo? Porque nós podemos, irmãos, ler diversos textos sem entender o que eu estou ministrando nesta manhã. Podemos discorrer por diversas passagens e ficar maravilhado com tantas coisas que a Bíblia tem para informar, sem, ao final,
ter a revelação da palavra. Eu quero chamar os músicos. Eu, como pastor, intercedo pela tua vida, irmão, para que você tenha a revelação do Espírito de Deus, para que você receba o Espírito de revelação, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, para que os teus olhos se abram para aquilo que é sobrenatural, para que você receba a revelação através da palavra, mas a revelação que vem da parte de Deus. Levante-se do seu lugar. Eu quero que você agora comece a orar ao Senhor Jesus. Não sei como está a tua vida, não sei como tem sido a tua caminhada, mas talvez, não está sendo suficiente. Talvez entrar na igreja, assistir os cultos, talvez, isso não está sendo o suficiente para você. Você ainda se sente vazio, você ainda se sente perdido, você ainda se sente distante. Você ainda se sente tão mal. Eu quero te dizer que há descanso para a tua alma nesse lugar. Há descanso para a tua vida nesse lugar. Há descanso, há descanso, há descanso, há descanso, há descanso, há descanso. O Espírito Santo de Deus quer romper nesta manhã. Quer romper nessa manhã. Fala aquilo que te aflige. Fala com Ele aquilo que te magoa, aquilo que você sente. Irmãos, Deus está vivo. Ele não está morto, Ele está vivo. A esperança vive. A esperança vive, irmão. Ter apenas a palavra é engano. É engano. Seja humilde e achega-te ao Senhor e diga: Deus, eu quero a revelação. Eu quero a revelação de quem Tu és. Eu quero a revelação de quem Tu és. Não é suficiente. Não é suficiente. Não me completa. Não me enche. Não me norteia. Não me situa. Não é suficiente. Deus, eu quero a revelação. Eu quero a revelação de quem Tu és. Eu quero a revelação de quem Tu és. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Diga ao Senhor Jesus essa manhã. Diga ao Senhor Jesus nessa manhã, Deus. Oh Deus, nós clamamos sobre a Tua igreja. Nós clamamos sobre o Teu povo, Senhor.
Traga a revelação de quem Tu és, Deus. Abra os olhos espirituais. Livra, Senhor, de todo engano. Livra, Senhor, de todo engano da palavra, Senhor. Mas traga a revelação da Tua palavra. Traga a revelação, Deus. Queremos, Senhor, Jesus, mergulhar nos Teus mananciais. Queremos, Senhor, mergulhar nos Teus mananciais. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Tens liberdade, oh, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, oh, liberdade aqui, Espírito Santo. Sou Tua casa, Tua morada, eu sou Teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou Tua casa, Tua morada, eu sou Teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. O Teu perdão é completo. O Teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O Teu perdão é completo. O Teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou Tua casa, Tua morada, eu sou Teu lar. Mude as coisas de lugar. Sou Tua casa, oh, Tua morada, eu sou Teu lar. Mude as coisas de lugar. Oh, oh, oh. Leva-nos, Senhor Jesus. Leva-nos, Senhor Jesus. Leva-nos, Senhor, ao conhecimento de quem Tu és. E que esse amor e que essa paixão provoque um rebuliço santo dentro de nós. Um rebuliço santo que nos leva, Senhor, a um coração apaixonado pelo perdido, a um coração piedoso, a um coração intercessor, para que o dom supremo, para que o Espírito da fé, o dom da fé, para que o Espírito da revelação seja manifesto na vida daquele de quem não Te conhece, na vida daquele que já está caminhando, que já está convivendo conosco, dia a dia. Senhor, nós louvamos o Teu santo nome nesta manhã. Ajuda-nos, Senhor Deus, a não cair no engodo de Satanás. Ajuda-nos, Deus, a não cair nas mentiras de Satanás, nas mentiras deste mundo, para que nós não venhamos a caminhar segundo a lógica desse mundo, mas venhamos a caminhar segundo a lógica e verdadeiramente discernir o propósito do conhecimento.
Nós te agradecemos, Pai, por esse culto. Te agradecemos, Senhor, por essa manhã. Te agradecemos, Senhor, por esse tempo. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Deus te abençoe. Rica e abundantemente. Um bom domingo a todos.